Bom, estudos para concurso para Tribunal de Contas do município de São Paulo. Banca Funesp. O que eu vou estudar agora é sobre um tema. Eu tenho um colega meu, me deu umas coisas, uns conteúdos de notícias para que parecem conter coisas de prova. É assim, a prova da Funesp, várias vezes eles colocam um tema que é uma pergunta, sabe? Ou seja, eles colocam um tema que eles querem que você responda sim ou não. Se proponha, fortaleça um ponto de vista. Daí, disso, esse meu colega, percebendo isso, bom, ele foi lá e encontrou certas a Folha de São Paulo que mandava, eu não sei se eu não consegui achar depois, não consigo achar essas coisas aqui, mas ela mandava uns artigos de opinião chamados artigos de opinião com respostas, que era assim. A pergunta é: a educação sexual deve ser tratada em sala de aula? Daí a resposta não. E daí tinha uma opinião, um texto discursivo sobre isso de algum dos escritores da 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 Folha. Esse é o que eu vou ler. Eu vou ler esse conteúdo aqui de perguntas de sim ou não. Ou seja, escreve um texto sobre a educação sexual deve ser tratada em sala de aula. Os argumentos que vão ser tirados de uma reportagem que responde a pergunta sim e não. Ah, primeiro, resposta não. A escola católica em Cotia, em Grande São Paulo. Tem uma foto aqui. Ah, bom, voltando. Existem inúmeros riscos de inoculação de falsas doutrinas, tais como a famigerada ideologia de gênero, além dos reducionismos biológicos. Nem ideia do que é isso, só sei da famigerada ideologia de gênero. A educação sexual escolar muitas vezes corresponde ao eufemismo encobrido por causa de certa agenda, ou seja, tem uma finalidade diversa, a qual, em última análise, visa a engenharia social desestabilizadora dos valores cristãos. Segundo o moral cristão, a licitude do sexo encontra-se apenas no casamento. A partir desse postulado, o comércio sexual objetiva precipitualmente a procriação de espécie humana, sem, é claro, deslumbrarmos das dimensões afetiva, cognitiva, religiosa e outros canais. Com efeito, para a vigência harmoniosa, correta e edificante de sexualidade, Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio, a fim de que a graça sobrenatural perpasse o dia dos cônjuges e robustece. Não é estranho esse texto, né? Na verdade, não é muito estranho. E robustece a família. A Igreja, perita em humanidade, já se posicionou a respeito do assunto. O Papa João Paulo II ensinou que a educação sexual, direito e dever fundamental dos pais deve atuar-se sempre sob sua solicita guia. O atual sucessor de São Pedro, o Papa Francisco, declara que a educação sexual, sem o pudor, pode reduzir o afeto e a sexualidade e a obsessões que nos concentram apenas nos órgãos genitais, e práticas doentias que deformam nossa capacidade de amar. O Conselho Pontifício para a Família, organismo do Vaticano, explana a respeito do assunto, asseverando que os jovens devem ser instruídos convenientemente a tempo sobre a dignidade e a função do exercício de amor conjugal, principalmente no seio da família. É engraçado. Mas, bom, se você fosse defender ou não, você poderia colocar como o Papa como um treco de autoridade para isso, né? né? Destarte. Ao lume das bases antropológicas, aí você pode usar esse treco aqui de bases com base nisso.
Desprende-se que a educação sexual compete aos pais, isto é, à família. Destarte torna-se inviável a assim chamada educação sexual nas escolas, mesmo nos estabelecimentos do ensino profissionais, confessionais pertencentes à igreja ou às diferentes denominações dos irmãos separados. É notável que a mefistofélica é atitude politicamente correta, em caso acontecência com sexo livre, infeccionou também o grêmio da Igreja Católica e das outras comunidades cristãs, e portanto o óbvio do liame inquebrantável do sexo do casamento soa como carolice desmedida, e não seria nem sequer posto em pauta nas aulas de educação sexual. Parece-me claro que, nos tempos que correm, Deus foi aliviado do convívio social, os ditames morais, inclusive os referentes ao sexo, extraem-se da religião, pois não há ética desvinculada da religião. Daí a patogema de Dostoiévski, que é um cara que escreve livros bem depressivos. Se Deus não existe, tudo é permitido. Roubar, estuprar, adulterar, corromper e fornicar. Louco. Ele fala no final, precisamos nos preocupar, isto sim, com a imediata implantação do ensino religioso nas escolas públicas, temática importantíssima a ponto de constituir uma única disciplina escolar normatizada na Carta Magna. A justiça social é uma das causas principais da imagem da violência urbana. Todavia, o ensino religioso e confessional, nos termos do Acordo Brasil-Santa Sé, de certo descontribuirá com um dos sentidos do caso sergiano. Tipo, mó específico isso aqui, né? Daí, quando alguém fala de educação sexual, com o sim. Fica assim, a educação deve ser tratada na sala de aula? Se a resposta é sim, daí como é que eles defenderam isso? A educação sexual em escolas não é opção. Não é opção, é obrigação a partir do 8º ano do ensino médio, conforme base nacional do currículo curricular. Muito se ganha com a inclusão desse componente de formação escolar e não apenas por seus aspectos pedagógicos. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar de 2015, IBGE, 30% dos alunos do 9º ano já tiveram relação sexual, sendo maior esse percentual nas escolas públicas. Apenas 60% declararam ter usado preservativo. Evidências semelhantes constam de estudos de Faculdade de Medicina da USP, Mosaico e da ONU. Completamente, 80% de crianças e jovens entre 9 e 17 anos acessaram a internet por celulares, o que implica alto grau de exposição a conteúdo pornográfico, pedofilia, etc. Os usuários das classes D e E são mais sujeitos a esses riscos. Tudo somado, temos elevado potencial de exploração sexual aliado a comportamento de risco, isto sem falar de gravidez precoce com maior vulnerabilidade dos pobres. Sexo é parte do dia a dia dos jovens e é dever da família, da sociedade e do Estado orientá-los sobre os diferentes aspectos de sexualidade e as doenças de forma a lhes garantir proteção integral, como exige o artigo 227 da Constituição. Do ponto de vista legal, a educação sexual nas escolas já se impõe à mesma conclusão, decorre do artigo 35 da CF. A educação deve ser visar o pleno desenvolvimento da pessoa e vão na mesma direção o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes de Base da Educação e normas internacionais. Além disso, a educação sexual assegura a igualdade da informação. Olha quantos pontos fortes, né? O Judiciário já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que proíbem a educação sexual em escolas, em razão de desrespeito ao caráter emancipador do ensino, da violação da liberdade de ensinar e aprender, de descumprimento do princípio da proteção integral. O que tem passado despercebido desse debate é a relação com outros temas ligados à liberdade na educação, como o ensino domiciliar, que é julgado pelo STF, dada a idêntica pretensão de obtenção do Estado. Sua discussão nos últimos 2 anos não se deve a mera coincidência, mas de movimento social incipiente, porém significativo, a respeito da imposição de comportamentos restritivos ou impeditivos do exercício da liberdade de pensamento. A decisão da ministra Carmen Lúcia para assegurar a livre manifestação de ideias nas universidades devido a decisões judiciais que determinam a busca de apreensão de material de campanha política, a proibição de aulas de temática eleitoral, a reuniões de caráter político em suas dependências, foi um líbero em defesa da liberdade acadêmica. Interessante. Isso aqui é uma boa termo de, como é que se diz, palavra de autoridade para usar numa prova, né? Segurar a liberdade de manifestação de ideias. Bom, enquanto isso, problemas frequentes da educação, como acesso à acesso e permanência, financiamento, formação de professores, qualidade em todos os níveis de ensino, nem sequer são mencionados. De outra parte, recentemente, a alteração do ECA, sancionada pelo atual presidente da República, institui a Semana Nacional da Prevenção de Gravidez na Adolescência, o cargo do poder público em conjunto com a organização da sociedade civil. É uma indicação de como isso será feito nem de como ONGs serão selecionadas e remuneradas, porque não se aproveitou o caráter compulsório da educação básica e da rede escolar pública e se a Constituição exige do poder público atendimento às principais moralidade e eficiência.
Interessante, não? Tá. E isso foi o primeiro tema. Tema de educação, com a pergunta sim ou não. Que legal, né? Próximo ponto. Eu estou meio em dúvida se eu faço tudo de uma vez. Vou fazer tudo de uma vez. Não tenho saco de fazer mais vídeos. Seja primeiro tema, educação sexual deve tratar em sala de aula. Segundo tema, a expansão da educação. Quer dizer, agora eu vou ler saúde mental. Internet Shortcut. URL HTTPS Einstein Saúde Mental. Saúde Mental Einstein, Albert Einstein. Sociedade por Deficientes Israelita Brasileira. Pare e olhe para você. Como você está? Como está a sua saúde mental? Já para pensar no assunto? Alguma vez você refletiu se as suas pensamentos e sentimentos estão em harmonia? Sabe a diferença entre saúde mental e doença de transtorno mental? Isso é interessante. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque isso aqui é tipo uma cartilha de informações. Legal, vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, vamos lá. A expansão. Pergunta: a expansão da educação à distância é um modelo válido? Fica assim. Resposta: não. Aqui tem uma foto de interação. Aluno interage com o professor em aula transmitida por vídeo no Amazonas. Daí fica assim. O exercício profissional de arquitetura e urbanismo, da mesma forma que medicina e direito, entre outras importantes profissões, é regulamentado por lei, porque relaciona-se com a preservação da vida e com o bem-estar das pessoas, com segurança e integridade do partido, do patrimônio como o meio ambiente e a cultura local. Se lembra, isso aqui é a resposta de não para a pergunta. A expansão da educação é um modelo válido? Aí ele fala do exercício profissional e a regulamentação. Mas só para comentar isso aqui, por que ele está falando isso aqui? Pelo menos o que eu acho que ele vai falar, né? Já que eu não li o resto. Mas é por causa que existem certas profissões que é impossível ser à distância, entende? Então eles têm coisas obrigatórias de prática. E basicamente essas coisas que precisam prática são as coisas que, tipo um médico que precisa aprender lá lá como enfermeiro, ou no hospital, ou engenheiro, esses caras aqui que eu falo agora, né? Direito, entre outros, eles têm que fazer, para se formar, eles têm que trabalhar por uma temporalidade, por uma certa temporalidade. Bom, vamos lá. O bem-estar das pessoas com a segurança e integridade do patrimônio, com o meio ambiente e a cultura local. Por isso, o ensino de nossa profissão não pode abrir mão de contato pessoal, e dinâmica em grupos, de presenças em ateliês, de projetos e canteiros, de obras, conforme exigido pelas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. A arquitetura e urbanismo tem como base a condição geográfica e espacial, sendo fundamentais a vivência e o questionamento do próprio espaço. Nesse código de ética e disciplina determina que o arquiteto, o urbanismo, deve deter por formação um conjunto de sistematizado de conhecimentos das artes, das ciências e das técnicas, assim como das teorias e práticas específicas de arquitetura e urbanismo, sendo impossível passar essa experiência na relação professor-aluno à distância. Porém, recentes normativas do Ministério da Educação têm ampliado continuamente o percentual EAD, de EAD na graduação universitária de diversas profissões, permitindo a oferta de cursos entre
entre 80% a 100%. A distância substitui integralmente o ensino presencial. Mas, bom, um argumento aqui é esse de que o presencial ajuda na transferência de experiências. Bom, daí o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil tomou a decisão de aceitar registros de ingressos do curso à distância. Outros conselhos profissionais regulamentadas como a medicina veterinária, odontológica e farmácia adotaram posturas semelhantes. Não se trata aqui de combater o avanço da tecnologia nem de elitismos. As tecnologias de informação e comunicação são necessárias e imprescindíveis, aliadas de formação e do conhecimento compartilhado. Elas não devem, contudo, substituir a comunidade acadêmica e o compartilhamento presencial do saber, como se a redução comercial, tecnológica e vulgarizada do trabalho urbano como qualidade obviamente inferior representasse democratização do ensino e da profissão. Representa isso sim um tipo de empacotamento simulacro comercial do diploma, um resultado sem processo. A atividade educacional é uma forma de civilizar o espírito de confrontar-se com um acúmulo de conhecimento urbano. Erudir preconceitos e sensos comuns é tão incômoda quanto libertadora. Não há como experimentar a transformação do conhecimento sem a dúvida, sem o erro e sem o grupo. O conhecimento cresce em grupo e com o intercâmbio de comunicação. Diz que o EAD torna-se possível o ensino de locais em custos não seriam viáveis de outra forma. Porém, na prática, a EAD está sendo ofertada de forma redundante em grandes e médios centros urbanos ou em polos econômicos micro-regionais. Essas empresas não oferecem democratização, mas um produto redundante de menor custo, com tutores fazendo, às vezes, solucionadores de dúvidas genéricas. Não seria uma contradição ao MEC, o MEC exigir que cursos presenciais tenham critérios que limitam as disciplinas de AD em 20% e, ao mesmo tempo, criar outra forma de curso de distância com 80% de AD? Não tem sentido permitir essa modalidade de ensino sem o devido acompanhamento de qualidade. Em profissionais que envolvem a saúde, em profissões que envolvem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, trata-se apenas de um apelo fácil a uma população empobrecida, cujos direitos e educação deveriam ser digna e plenamente atendidos. EAD não. Basicamente, ele fala que não por causa que redundâncias, né? Essa pergunta, resposta sim. A expressão da educação vai ser um modelo válido? Resposta sim. Aqui tem uma foto de um aluno que faz curso de administração à distância. Vamos lá. Em Sartori de Almeida Prado. Educação à distância, a diretriz integra a base da educação. Vamos lá. A diretriz integra a base da educação brasileira como uma modalidade reconhecida. Reconhecida. Em 2005, o decreto apresentou parâmetros de qualidade e segurança para um meio acadêmico que já inovaram em termos de oferta de experimentações. Desde então, a EAD evoluiu no Brasil de forma muito tímida na educação básica de forma bem intensificada na superior. Nota-se ao analisar os dados de ciências de educação superior que, já no ano de 2007, a base de alunos declarados dessa modalidade representava 7% dos matriculados e 10 anos depois triplicou de tamanho, alcançando 21% dos matriculados, fazendo mais de 1 milhão de alunos. E isso foi só em 2007, continua aumentando. Segundo a base de exames de informações, o ENAD, a distribuição do conceito 3 de cada escala, de 1 a 5, entre as modalidades presencial e distância, praticamente é igual para os cursos avaliados naquele ciclo. Você entendeu? A escala básica de pontuação é 3, certo? Está lá no meio entre 1 e 5. Ou seja, se está no 3, ele é uma escola normal. E daí quando veio a base entre essas, uma discrepância, não teve uma grande discrepância entre a ensino presencial e o ensino à distância, né? Bom, esse indicador é calculado a partir do desempenho dos alunos. A faixa de nota que concentra o maior número de cursos avaliados refere-se a um atendimento de parâmetros médios de avaliação.
Os dados mostram ainda que, como fator de impacto social dos cursos do EAD, quase 80% dos alunos inseridos nesta modalidade trabalham e que 70% são mulheres, reforçando o seu caráter inclusivo, por mais que em uma década a modalidade tenha crescido. Em números que sustentem ingresso, matrícula e permanência na educação superior, também cresce o número de atores descontentes com a oferta desses cursos superiores, com o discurso pautado na falta de qualidade ou na preparação inadequada. Nos currículos dos cursos, sobretudo na área de saúde, muitos que desconhecem as regras investem críticas contra a modalidade, como é o caso dos conselhos de profissão regulamentada. Falamos aqui que é uma parcela diminuta da sociedade, mas que consegue, a seu modo, garantir que o debate miope contra a modalidade esteja sempre calçado na desconfiança de quem regula o exercício de uma determinada profissão. Quando agregam valor aos inscritos, esses conselhos são importantes para acompanhar o desenvolvimento desses profissionais e o combate de exercício regular de profissão. Mas, quando tentam indicar os rumos da formação, confundem a sua missão de ser principalmente quando buscam pautar esse ponto fora das devidas instâncias. Contudo, por mais que existam movimentos que queiram desagregar a educação à distância na qualidade, é vital esclarecer que todas as regras que competem aos cursos presenciais também são aplicadas ao EAD. As regras são as mesmas, principalmente quanto às questões relativas a atividades práticas, a estágios supervisionados, obrigatórios e de disciplinas presenciais que as diretrizes curriculares nacionais de cada curso indicam, desmitificando que a liberdade do módulo esteja vinculada à falta de qualidade ou à regularidade na oferta desses cursos perante o Ministério da Educação. A modalidade de distância é um avanço para a educação brasileira, pois garante ao aluno, ao professor e às instituições de ensino devidamente habilitadas a liberdade de escolha e o melhor aproveitamento do seu tempo e das tecnologias disponíveis. Além disso, subsidia, por meio de metodologias inovadoras de comunicação, a informação, um acesso mais célere e dinâmico aos currículos contudos dos mais diversos cursos. Se a educação brasileira já fez a sua escolha e se adaptou aos novos tempos, por que continuaria a ter medo de educação à distância? Interessante. Próximo ponto. A questão é: a privatização dos presídios é uma saída para a crise carcerária? Isso está errado, Mas vamos lá. A resposta: não. Aprofundamento da barbárie. Daqui tem instalações modernas de complexo penitenciário em Ribeirão de Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, o primeiro presídio privado do país. Trata-se de uma parceria entre o governo de Minas Gerais e uma iniciativa privada. Interessante esse quarto. Esse quarto é muito bonitinho. E aí tem uma pia e tem um banheiro. Tem duas cadeiras de chão e uma mesa. Quatro camas. Interessante. Vamos lá. É impossível sair de uma prisão sem carregar a triste certeza de que os presos em qualquer unidade do país enfrentaram uma situação de tortura sistemática, em celas superlotadas por entreatos baratos, com falta de saneamento básico, comida azeda e um cotidiano de extrema violência. Vivem hoje mais de 700 mil pessoas, alcançando o Brasil a posição de terceiro país que mais encarcera no mundo. A situação dos presídios se caracteriza pelo Supremo como estado de coisas inconstitucional. Deixa claro, o Estado brasileiro faz uma opção reiterada pela barbárie e esse processo não se resolve por falsas soluções como a privatização. Vale considerar que foi no solo de um presídio presidencial que assistimos a um dos massacres de 2017 que se chama Compage Amazonas. Ou seja, esse aqui que é falando, né? Não, esse aqui é o Ribeirão das Neves. Então, teve um massacre. Basicamente, os presídios são sistemas de tortura sistemática, certo? E tem um monte de presídios, certo? E daí teve até um massacre lá, um super argumento aqui. Teve até um massacre num presídio privatizado que é o Compadre da Amazonas. O que aconteceu? O complexo gerido pela Unimarise foram registrados lá menos 56 mortes. E mais, entre 2014 o complexo de Pedrinhas, no Maranhão, com a maior parte de serviços privatizados, listou mais de 60 mortes. A unidade é reconhecida internacionalmente por suas condições degradantes. Ou seja, os caras privatizados são horríveis. Os lugares privatizados são horríveis. Bom, daí só pra... Já que eu achei isso interessante, eu abri as duas notícias que falou aqui. Elas são de 2018 e 2017. Assim, a primeira é aquela lá do Compage diz: presos se rebelam
no Amazonas e falam em protesto por morte de líderes. Nas prisões basicamente é necessário ter líderes por causa que de facções por causa que tem que ter por causa da proteção. Daí fica assim. Teve uma rebelião, daí o governo retomou o controle. Daí fala, não houve mortos nem feridos. Mas isso é mentira, né? Que ele falou agora. Basicamente, 30 detentos foram um motim por cerca de 1 hora nesse Tacaí. Isso é centro de detenção. Onde está preso o ex-governador, preso o ex-governador do Amazonas. E outros 3 ex-secretários do Estado suspeitos de participarem de um esquema de desvio de dinheiro público de saúde. Bom, basicamente, quando um preso é político, ele vai para uma privada, né? Bom, um agente penitenciário foi feito refém, mas já foi liberado. O CEAP, secretário de Estado, informou que, após retomar o controle do presídio, constatou que nada foi destruído nas celas e nenhuma reivindicação foi feita pelos detentos. Daí, chacina no presídio Anísio Jobim, onde são mandados com outras 2 cadeias da cidade, morreram 56 pessoas. Daí vamos ver aqui. Essa é a nota da CEP que falou agora. Informa que os detentos estavam armados com estoques, armas com ponta afiada improvisada para os presos, e renderam a gente no momento em que o almoço estava sendo servido. Os presos afirmam à secretaria que o motim foi uma forma de protesto pela morte dos chefes do PCC, primeiro comando da capital, em âmbito nacional. Os detentos envolvidos na alteração não danificaram nenhuma cela e alegaram que a manifestação foi motivada pelos últimos acontecimentos no âmbito nacional, envolvendo a morte de liderança do primeiro comando da capital, facção criminosa da qual os presos do pavilhão 1 do CPDM dizem ser integrantes, afirma trecho da comunicação. Ou seja, eu achei que eles tinham feito um treco por causa de mortes no presídio, assim, tipo, tortura sistemática que falou lá, mas não. Foi por causa de membros presos de uma facção criminosa e a morte do líder foi fora do treco. E quando eles aprenderam isso, eles fizeram esse motim. Só para terminar, vou falar que o primeiro parágrafo de 2 pontos dessa notícia, que é superlotação, sem superlotação. Assim, é que o comum é as presídios estar superlotadas. Vamos lá. O caso detentora aí que está falando é o único presídio do estado do Amazonas em que não há superlotação. O Amazonas é apontado como campeão em superlotação em presídios do Brasil pelo Impofem, do Ministério da Justiça. Tá. Depois, denúncia. O ex-governador José Melo, o ex-secretário Afonso e o ex-secretário do governo são presos preventivamente lá. Daí todos foram denunciados pelo Ministério Público Federal e são suspeitos de danos beneficiários de esquemas de desvio de 100 milhões de recursos de saúde. Muitos desvios, né? E o outro texto eu não consegui achar, não. Bom, vamos lá. Voltando lá para a resposta não, lá do tempo. Mesmo com esse cenário, São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram no início do ano a intenção de transferir a gestão de presídios das empresas. O governador paulista, João Dória, toma os Estados Unidos como modelo. Por que ele tomaria os Estados Unidos como modelo se é muito lá também? No entanto, o exemplo norte-americano conta com episódios como o Departamento de Justiça informando que em 2006 que presídios federais privatizados não representaram redução de custos e registraram mais casos de agressões, contrabandos e rebeliões, além de um escândalo na qual a maior empresa do setor no país, o Corrections Corporation of America, admitiu a falsificação de documentos enviados ao governo sobre a gestão de unidades de Estado. Ou seja, basicamente, quando é privatizado, os caras vão fazer as coisas para os seus interesses e não para como o público, que é o interesse da sociedade, que é a repatriação desses condenados, certo? Então, daí vai ter esse tipo de escândalo aí, vai ter, além de não ajudar, não melhorar os custos ainda são grandes. E vamos lá. Fica a lição. A aposta de encarceramento em massa por meio de prisões públicas ou privadas é a resposta que deve ser descartada. Encarceração em massa não resolve. Na mesma linha, analisando o complexo de Ribeirão de Neves, presídio de modelo de privatização, a convicção se mantém. Ao garantir o preenchimento de 90% das vagas de unidades ou o seu pagamento, se não ocupados, até o término de 27 anos de duração do contrato, o governo mineiro engessou sua política criminal. Engessou sua política criminal e se o Estado gastava em média 1.800 mensais por preso nas penitenciárias comuns, em Ribeirão de Neves acordou o pagamento de 2.700, ou seja, eles acordaram pagar mais, certo?
consórcio de administração desses presídios por pessoa, né? Daí, os gastos maiores não significam melhor qualificação dos funcionários. Ou seja, mesmo eles estando pagando mais, tipo o treco melhorou, que nem aquele treco lá dos Estados Unidos que falou. Salários menores, curto tempo de formação e alta rotatividade são marcas da forma de contratação dessas unidades privadas. Ou seja, a privatização mantém a lógica de encarceramento em massa, das violações de direitos humanos e um custo maior para a sociedade. Ainda em 2015, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil posicionou-se de forma contundente. Disse: a ineficiência do sistema prisional não pode levar à privatização. O ser humano jamais pode ter sua dignidade aviltada, pois o lucro e a pena não combinam. Diante da falência do sistema prisional, a pastoral carcerária e parceiros lançaram a agenda para desencarceramento do documento que traz propostas concretas para o problema. E agora, resposta sim. A aplicação dos presídios de uma saída para um crime carcerário. Resposta é sim. E aí um cara falando aqui, ó. E a resposta, o texto se chama Mais Vagas em Menos Tempo. Daí, tipo, isso aqui contradiz até o treco aqui do problema do super encadernamento, né? Não, superlotação, isso. Basicamente ele fala assim, por que é bom ter privatização? Por causa que vai ter mais lugar para aprender, é basicamente isso. A gente já está superlotado, você quer aprender mais? Tipo, aí a maioria das prisões nem é necessária, é desnecessária, né? Então, vamos lá. As dificuldades enfrentadas nos sistemas prisionais exigem uma solução complexa e multidirecional. As concessões da unidades prisionais, iniciativa do modelo de parceria pública-privada ou no formato de congestão despontam como uma alternativa eficaz para o sistema penitenciário. Em São Paulo, trata-se de uma possibilidade real para o alcance de meta definida para o setor do governo João Dória, a instrução de modernização do sistema penitenciário. São várias garantias de um incremento de prestação de serviços de custódia e haverá desoneração dos cofres públicos, já que o Estado não fará aporte de recursos da construção do presídio, permitindo ao governo destinar esses valores a atendimento de outras necessidades da população. Ou seja, a gente não quer gastar nisso não. O investimento caberá ao concessionário e, por consequência, teremos construções mais rápidas, com mais vagas disponíveis em menos tempo. Por que concessionário? Por causa que o investimento concessionário vai construir mais rápido. Por que não vai construir mais rápido? Ao participar, recairá a responsabilidade por todos os atendimentos remetidos aos presos. Dessa forma, será possível dar celeridade, por exemplo, às intervenções de saúde com médicos, dentistas psicológicos. O resultado se revelará importante também à população local, uma vez que encaminhamentos de presos doentes e unidades de saúde diminuirão. Além disso, a ressocialização não será impulsionada por meio do binômio trabalho e educação, com a ampliação da oferta de postos destinados ao exercício de uma profissão à capacidade profissional, à educação formal e à educação profissionalizante. Aqueles que insistem em afirmar ser mais caro manter um preso custodiado pelo particular, sugiro um detido análise sobre todos os itens e valores que compõem o cálculo, o resultado vai surpreender. Ressalta-se que, em qualquer dos modelos de concessão, o Estado manterá completo domínio de estabelecimento profissional, posto que a Direção-Geral e Direção de Segurança e Disciplina será ocupada por funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária, assim como eventuais intervenções para estabelecimento de ordem interna serão levadas a efeito por agentes públicos. Da mesma forma, a vigilância e a escolta em deslocamentos externos serão realizados por nossos profissionais, e essas são as missões indelegáveis e, portanto, continuarão sob responsabilidade do ente público. Ademais, estabeleceremos indicadores que medirão a qualidade do desempenho da concessionário, com o objetivo permanente de exigir sempre a melhor prestação de serviços. Com todas essas circunstâncias, protegemos na plenitude as conquistas profissionais e o exercício das competências dos funcionários que integrarão os valores das carreiras do CAP, Secretaria de Administração Penitenciária, e que, indubitavelmente, tem grande responsabilidade na manutenção de segurança e tranquilidade do sistema prisional paulista. Temos exemplos de gestão privada em unidades profissionais pelo Brasil e conheci algumas delas que constatei que o modelo funciona. Ou seja, ele foi lá verificar isso que funciona, né? Queremos, ao mesmo tempo,
com a concessão das unidades, que os detentos tenham cada vez mais oportunidades de trabalho e que gerem renda nos presídios. Aqui em São Paulo temos um governo caracterizado pela descentralização, participação, eficiência, transparência e inovação, e essas são as diretrizes. Participação, eficiência, transparência e inovação. Dizer que não funciona é a maneira mais cômoda de iniciar uma discussão. Optando pela manutenção de que já temos, significa continuar buscando uma saída para uma crise carcerária. Legal, né? Tá, a gente já leu 1, 2 e 3 temas. Eu acho que já deu meia hora, né? Acho que tá bom de temas, mas tem mais. Vamos lá. Bom, vamos terminar aqui, né?